na questão anterior, que é a da crítica, né? Se a gente for parar para pensar assim, tem muitas mulheres que optaram por não ser mães em função de todas essas dificuldades que você citou e que são plausíveis em uma sociedade que a mãe é abandonada para cuidar daquela criança e que, né, a gente não tem escolas em quantidade adequada, creches em quantidades e locais adequados. Então, de fato, para algumas mães, a maternidade se torna inviável. Então, eu já não sei se isso conecta com essa questão de crítica, mas às vezes essa é a maternidade possível para uma parte dessas pessoas, né? É interessante a gente pensar como que essa maternidade possível foi para esse aspecto da boneca, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque antes, assim, um tempo atrás, a gente podia pensar numa maternidade possível dos filhos emprestados. Vocês já passaram por isso? Assim? Sim. É uma tia que adota um sobrinho. Não adotei ainda, quase como se, eu adoro. quase como se fosse um filho, né? Tinha algo de um laço com o outro que era mais intenso, que até mesmo diante de uma maternidade possível, há processos de adoção. Então, pets. Eu ia falar do pet, que a gente está vivendo nesse momento. As pessoas que são tutores, mas se declaram pais de pet. E alguns declaram até mesmo que ter pet é melhor do que lidar com gente. Eu prefiro lidar com pet do que com gente. Tanto que eles vão ter registro, né? Agora registro Mas civil. eu não julgo, não, realmente. Eu concordo. É melhor lidar com o pet. Mas é isso que a gente está trazendo, né? Isso, assim, essa dificuldade de lidar com a alteridade. Isso aí. Então, diante da dificuldade de lidar com a alteridade, quais são as estratégias que nós estamos nos utilizando? Provavelmente, algumas que consideram esse outro como um outro calado. Ou então a minha imagem e semelhança, pensando na inteligência artificial. O que a gente pode observar é que esse tipo de circunstância pode até ter uma certa inteligência, mas não tem sabedoria, né? E é isso que ele fala aqui. Então, que tipo de troca pode ocorrer em uma relação em que o outro te devolve aquilo que você já deu? Né? Assim, para não acrescenta, né? Até que ponto a gente consegue sair do lugar como sociedade se a gente está querendo se relacionar só com iguais a nós, né? E de preferência, quanto mais calado, melhor. Eu tô trazendo isso como um ponto de reflexão social, não mais, e saindo totalmente da questão do boneco ou não, né? Outro ponto que eu acho importante, que você falou, alguém falou sobre o estranho, que eu estranho. Quando a gente pensa no colecionador, aí tem o carro, tem o videogame. Tem selo, tem selo e tudo mais. A pessoa gasta camisa de futebol. Isso, tem de tudo nas coleções, né? E as coleções, às vezes, pendem para um certo que alguém chamaria de exagero. Então, por exemplo, tem que ser aquela camisa daquele dia, daquele jogo, daquele detalhe. A pessoa vai criar tudo por si, paga uma fortuna. Então, que alguém de fora olharia como um exagero. Mas para aquele colecionador, aquela peça é importantíssima. Mas tem um ponto que até o Christian Dunker chama atenção, que é o nível do realismo. Há algo do nível do realismo dessas bonecas que chama a atenção. Né? E tem um texto do Freud que chama O Infamiliar, que ele traz um aspecto de que o outro tem algo de estranho que nos incomoda, mas que é extremamente familiar, por isso incômodo. Por que eu estou trazendo isso? O que revela que esse bebê reborn não é um bebê de verdade? Você que está olhando de fora. Você está vendo alguém segurando um bebê reborn. Aí você olha de primeira e fala, é um bebê. Quando você se aproxima, fala, não é um bebê. A falta de reação, né? Às vezes eles fazem umas reaçõezinhas e tal, mas não é igual a reação de uma criança. O que vai entregar de cara é o olhar. Os olhos não tem alma ali dentro, não tem brilho, é um vidro. Então, pelos olhos, e normalmente a gente tem um estranhamento no outro pelo olhar. Já repararam isso? Sim. Ela falou, tem um olhar estranho, tem algo diferente do jeito que aquela pessoa julgador. Ou julgador, ou assustador. Ou
o contrário, aquele olhar que te puxa para ele. Nossa, um olhar que me lembra alguém, que me dá uma paz, que me dá uma sensação de casa. Então, o olhar, né, à toa que os poetas diziam que é a janela da alma, né? É verdade. Ele traz alguma coisa que nos remete a nos olharmos ali. O olhar reflete o outro também, né? Eu me vejo no olho do outro. E quando eu me vejo demais, aquilo assusta. E quando eu não me vejo tanto, aquilo também afasta. Os extremos. Os extremos um pouco, né? Há um jogo do estranho e do familiar nessas relações. Então, esse ponto de ser uma coleção de algo muito realista, muito perfeito, puxa um pouco para a gente começar a se perguntar sobre que estranho é esse que a gente tá enxergando nessa situação. O que é que a gente está realmente estranhando ao ver essas pessoas com esses bebês nas ruas? Uma outra pergunta aqui, aproveitando isso aí, tá assim, você acha que isso mostra que o desejo de cuidar ainda é tratado como uma fraqueza? Essa história da gente ter que ficar cuidando, essa coisa da mulher, que é taxado como feminino, né? Então o povo acha que, por isso, fala, é doida, mulher maluca, olha isso. E quando o homem faz a mesma coisa, mas é para um volante de game ou para uma camisa de futebol, tá tudo bem. Eu não acho que é a mesma coisa. Eu acho que tem uma dimensão diferente. Porque não só homem coleciona, né? Mulheres também colecionam uma série de coisas, né? Só que uma coleção, que você se relaciona com ela ali, uma coleção que eu tô guardando, não sei o quê. Isso é uma coisa. Você tratar aquela coleção como algo que te traria a mesma coisa que um humano, aí eu já acho que já extrapola. Então, eu não acho que é idêntico. A relação com o bebê e com a coleção de camisa não é igual. Eu entendo que o lado lúdico, se você tiver só uma coleção de bebês e não levar para essa outra dimensão de fazer comida, levar ao médico e tal, é uma coleção de bonecas. Né, assim, ok, como todo mundo, a maior parte das mulheres em algum momento tiveram bonecas, beleza. Mas a partir do momento em que essa boneca te remete a um filho real, aí ela já deixa de ser igual a coleção de camisa, eu acho. Joga pra ela, todo mundo gente, joga pra Vanessa. Eu concordo que tem algo de diferente. Então, colocaria na mesma série que você trouxe sobre o relacionamento com uma inteligência artificial, porque simula. Acho que tem uma simulação. Acho que é isso que você está dizendo. Isso. Tem uma simulação de uma relação, né? Com a inteligência artificial tem uma simulação de uma relação, com esse bebê também, com as bonecas feitas para relacionamentos adultos. Também tem uma simulação de uma relação, né? Então, quando entra no simulacro, isso traz um estranhamento. Né? E o que eu quero chamar a atenção é que talvez esse estranhamento vá além um pouco das questões de gênero. Talvez ele seja algo que nos remeta a um estranhamento como sociedade. No sentido de que como é que estamos lidando com o outro? Como estão as nossas relações hoje em dia? Que tipo de laço temos topado fazer? E especialmente, que tipo de laço temos feito com nossas crianças? Né? O que eu estava vendo uma psicanalista falar outro dia, não vou saber citar o nome dela, mas está citado aqui, não é meu esse pensamento, eu peguei emprestado. Ela estava dizendo que ela se preocupa muito mais do que fazemos com as nossas crianças vivas do que fazemos com as bonecas. E eu acho que a pegada dela foi muito interessante.